tá? Então, eu vou começar por como surgiu o reformismo dentro do movimento operário, tá? E como ele se desenvolveu no século passado, perdão, nem é século passado, no século XIX, e depois no século XX e atualmente, para depois entender como o PT e o PSOL se localizam dentro dessa história, que é uma história do movimento operário internacional, ok? Vou começar assim. Bom, então, o que é o reformismo? Como nasceu o reformismo? Tá? Bom, vocês já devem ter ouvido falar ou fizeram um curso de introdução ao partido, de introdução ao que é o socialismo. O Marx e Engels, desde o Manifesto Comunista, defendiam a necessidade de uma revolução operária, socialista, para que o proletariado tomasse o poder, né, destruísse o Estado burguês e instaurasse o seu poder político, o poder político dos trabalhadores, que o Marx chamava da ditadura do proletariado, ditadura entendida como o poder político da maioria sobre a minoria que seria a burguesia. E esse poder político seria um Estado de tipo comuna, né, como a Comuna de Paris, quer dizer, um Estado completamente novo, né, democrático e que com uma democracia dos trabalhadores, tá, que não houvesse privilégios de funcionários nem de burocratas, e esse Estado construiria o socialismo. Ele seria encarregado de destruir todas as bases da economia capitalista e construir o socialismo. Bom, isso era a teoria de Marx, é o que ele desenvolve no manifesto. Na verdade, é um programa para o socialista, para o Partido Comunista, né, e para o socialista. Na época, o Manifesto Comunista era esse programa. Tá? Agora, o reformismo ele surge no final do século XIX. Né? Vocês devem saber que o Manifesto Comunista é de 1848, né? E mais ou menos meados do século. E já no final do século, a situação do capitalismo muda. Existe um capitalismo em ascensão que começa a explorar, a ter lucros enormes com as colônias. As colônias são antigas, vêm do século XV, na verdade, começam a se desenvolver os impérios coloniais, mas eles começam a dar enormes lucros no final do século XIX, porque esses lucros são potencializados pelos grandes monopólios, no capital financeiro, o capital industrial, que formam enormes monopólios, exploram as riquezas naturais das colônias, e também a mão de obra das colônias, e isso leva a que nos países imperialistas que se desenvolvem muito, quer dizer, da Europa, dos Estados Unidos, né, existam concessões ao movimento operário. O que acontece? O movimento operário começa a lutar, a partir da segunda metade do século XIX, a lutar por reformas. Tá? As mais expressivas são a luta por aumento de salários e, principalmente, a luta por diminuir a jornada de trabalho. A famosa luta pelas 8 horas de trabalho, que a Segunda Internacional adotou como assim a sua principal bandeira. Né? Vocês sabem que o 1º de maio foi dedicado justamente a essa luta pelas 8 horas. Né? Então, como o movimento operário conquistava muitas reformas, começou a surgir uma corrente dentro dos socialistas que defendia que era possível chegar até o socialismo com reformas no capitalismo. Primeiro, essa corrente surgiu na França e se chamou a corrente possibilista, tá? Em 1881. Tá? Porque eles definiam que o movimento socialista deveria apresentar só algumas reivindicações para tornar essas reivindicações possíveis. Por isso veio o nome de possibilistas. Porque eles diziam, bom, nós temos que lutar por aquilo que a gente pode conseguir, por aquilo que é possível. Tá?
Essa corrente, na verdade, ela se desenvolveu na França, né, se desenvolveu em outros países. Foi uma das primeiras correntes que a gente chama de oportunistas, porque eles, de fato, abandonavam a luta pelo socialismo. Diziam que a luta pelo socialismo ficava para depois. Depois, isso teve uma certa evolução na Rússia, com uma corrente que o Lenin enfrentou. Se vocês veem no Que Fazer, no livro do Lenin famoso, ele combate a corrente chamada os economicistas, que eram uma corrente que defendia que a luta do trabalhador era fundamentalmente a luta econômica, que isto que era o centro da luta da classe operária. Tá? Bom, esse possibilismo foi a primeira manifestação do reformismo dessa época em que o movimento operário conseguia muitas conquistas com a luta por reformas. Tá? Foi essa época também que o movimento operário legalizou os sindicatos, legalizou as greves, legalizou os partidos operários. Vocês sabem que no século XVIII e no século XIX, no princípio do século XIX, as greves estavam proibidas por lei, né? Os sindicatos estavam proibidos também, só começam a se organizar a partir de 1830 na Inglaterra, com mais força, e depois no continente europeu. Né? Bom, na virada do século, ainda dentro dessa situação de desenvolvimento do capitalismo, surge uma corrente encabeçada por Eduard Bernstein, no Partido Social Democrata Alemão. O Bernstein era um intelectual importante dentro do Partido Social Democrata, né? E ele, inclusive, era testamentário do Marx, das obras do Marx, em grande parte. Ele escrevia muito para revistas da social-democracia e etc. E ele começa a elaborar a seguinte teoria, de que uma evolução do possibilismo. Ele diz que o movimento operário deveria conquistar reformas, tá? E não apresentar tarefas revolucionárias, que questionassem a propriedade privada capitalista ou que questionassem o Estado burguês. Tá? Ele dizia, nada de tarefas revolucionárias, nós temos que lutar para conquistar reformas. Tá? E ele desenvolvia isso, diferente dos possibilistas, ele dizia que seria possível chegar à sociedade socialista através do acúmulo dessas reformas. Quer dizer, por exemplo, hoje a gente conquista 8 horas de trabalho, amanhã vamos conquistar 6 horas de trabalho, vamos conquistar uma jornada de 4x3 e vamos conquistar aumentos de salários e, aos poucos, a gente, com essa evolução gradual, nós vamos chegar até o socialismo. O que ele dizia? Inclusive, o poder político, né, ele dizia que o parlamento, a estrutura social parlamentar, né, está acima das classes. Então, o proletariado poderia chegar ao poder dentro do Estado burguês. Como? Você ia conquistando mais deputados. Tá? Vamos relacionar isso um pouco ao reformismo do PT e do PSOL. Você conquistando mais deputados, você vai chegando paulatinamente a ter uma maioria no Congresso ou no governo e, dessa forma, chegar ao socialismo. Você tendo uma maioria de parlamentares de Estado, né? E tendo reforma atrás de reforma, você chegaria a um nível de vida para a classe operária muito alto, né? E chegaria a ter a maioria no parlamento e governo. Tá? Então, você poderia chegar ao socialismo dessa forma. Ou seja, a fórmula do Besta era o seguinte: mais reformas e mais deputados. Através de mais reformas e mais deputados, nós podemos chegar ao socialismo. Agora, é importante a gente ver que, mesmo falando, tendo essa visão reformista, tá? Ele não negava que esse caminho fosse um caminho para chegar ao socialismo. Tá? Segundo Besta, e dessa maneira gradual é que se chegaria ao socialismo. Tá?
mas ainda era um reformismo que pensava que era possível chegar ao socialismo dessa forma, atuando por dentro do capitalismo. Nós vamos ver que hoje, o reformismo hoje é um reformismo sem reformas, porque eles não têm nem projetam a possibilidade de você chegar ao socialismo. Eles param na questão de gerir o capitalismo em crise. Tá? Mas depois a gente aborda isso aí. Bom, dentro dessa Segunda Internacional, contra Bernstein, se levantaram vários dirigentes, tá? Rosa Luxemburgo, Kautsky, Lenin, Kautsky também, Lenin, Trotsky. Tá? Eles levantavam contra isso, polemizando com a concepção de Bernstein. Eles diziam que isso era uma ilusão, que o capitalismo não poderia dar infinitamente reformas, né? E também seria e levaria a guerras, a crises e revoluções. Então, pouco depois, o Bernstein elabora essa teoria, que é muito debatida na social-democracia, ele elaborou essa teoria na virada do século, de 1898, 99, começo do século XX, 1902, 3, por aí, houve o chamado debate Bernstein, que foi um debate dessas teorias. Né? Inclusive, mas qual é o problema? O que Lenin, Trotsky e Rosa Luxemburgo diziam é que isso seria desmentido pelos fatos, pela crise do capitalismo. E logo depois vem a Primeira Guerra Mundial, que estoura em 1914, que coloca por terra completamente essas teorias. Né? Por quê? Em primeiro lugar, gera uma nova época de decadência do capitalismo, em que essas reformas, grande parte dessas reformas, retrocede, a situação da classe operária, do proletariado retrocede, e também o parlamentarismo, ou seja, essa democracia que existia na Europa, existia nos Estados Unidos, ela também retrocede. Vocês têm que lembrar que, a partir de 1922, depois da Primeira Guerra, vem o fascismo italiano, né? E em 1933 vem o nazismo, tá? Que foram justamente e que toma toda a Europa, né? Conquista a França e etc. Desencadeia a Segunda Guerra Mundial. Então, desmente, mostra que a democracia burguesa não é uma coisa permanente, é algo frágil, e a reação da classe operária diante da Primeira Guerra Mundial foi exatamente a Revolução Russa e todas as outras revoluções que se desenvolveram na Primeira Guerra. Então, abriu-se um novo período de guerra, de crise, de revoluções, e não o período anterior, que era um período que o capitalismo avançava e conseguia fazer concessões para a classe trabalhadora. Ok? Então, esse reformismo do século XIX, ele já não é mais possível. Tá? Ele não se desenvolve justamente por causa disso, porque ele não é mais possível na época atual. Nós vamos ver que o tipo de reformismo do PT e do PSOL é completamente diferente, mas vamos chegar a isso aí. Tá? Bom, segunda teoria reformista que se desenvolveu já no século XX, que é a teoria dos mencheviques na Rússia. Tá? Essa teoria é muito importante porque é o que a gente chama de teoria dos campos burgueses progressistas. Tá? Teoria dos campos burgueses ou teoria do campo burguês progressista. Ele é totalmente diferente porque os mencheviques já elaboram essa teoria já dentro da época do século XX, de guerras, crises e revoluções que eu falei agora. Tá? Os mencheviques, eles tiraram essa teoria da ideia de colaborar com a burguesia para enfrentar o czarismo. Vocês sabem que a Rússia era um país governado por uma dinastia, né, que era a dinastia dos Romanov, e tinha um regime monárquico altamente autoritário, muito reacionário, melhor dizendo, contra-revolucionário, muito repressivo, etc.,
que era o czarismo, né? E a social-democracia lutava para derrubar o czarismo. Mas os mencheviques, que eram uma ala da social-democracia, elaboraram essa teoria de que era preciso haver uma colaboração permanente da social-democracia, que era, naquela época, a social-democracia era uma corrente revolucionária, não é como hoje, que a social-democracia é totalmente reformista, era revolucionária, mas eles começaram a elaborar a teoria de que era preciso que a social-democracia colaborasse permanentemente, uma frente permanente com a burguesia para derrubar o czarismo, né? Eles diziam que depois da derrubada do czar, haveria um longo período de desenvolvimento capitalista para que o proletariado pudesse lutar dentro desse capitalismo, dentro desse governo burguês, por conquistas mínimas, ou seja, por reformas. Então, era um tipo de reforma, de reformismo, de aliança com a burguesia, antes da derrubada do czar e depois de desenvolvimento do capitalismo, onde eles poderiam lutar por reformas. Tá? A lógica deles, só no final desse longo período capitalista, desse longo período de luta por reformas, é que haveria a conquista do poder pelo proletariado. Então, o socialismo viria depois de, como a gente diz, nas calendas gregas, ou seja, depois desse longo período de reformas. A lógica dos mencheviques levou ao seguinte: em 1917, com a Revolução de Fevereiro, as massas, os trabalhadores e os camponeses derrubaram o czar, principalmente os trabalhadores, os operários de Petrogrado, de Moscou e etc. Então, o que os mencheviques fizeram? Entraram num governo com a burguesia, tá? E um setor do czarismo. Era a lógica deles. Depois de derrubar o czar, então vamos seguir colaborando com a burguesia. Ok? Então, eles entraram justamente no governo, primeiro do príncipe Lvov, o governo depois de Kerensky, o governo Emiliukov, que era a expressão da burguesia, e junto com eles estavam os mencheviques. Ok? Bom, os bolcheviques, já desde o começo do século, né, em 1903, 1905, na Revolução de 1905, no caso, dirigidos por Lenin, assim como Trotsky, que era independente, eles defendiam uma teoria oposta. Eles diziam que a sociedade estava dividida em classes, né, como vamos dizer, a visão ortodoxa do marxismo. A sociedade está dividida em classes e era necessário que o Partido Revolucionário desenvolvesse a luta de classes até a tomada do poder. Ou seja, o proletariado teria que ser independente da burguesia completamente, tá? Deveria desenvolver a luta de classes. E eles diziam que existiam dois campos, na verdade. Existia um campo, mas o campo não eram campos entre os progressistas e os reacionários. Tá? Não era um campo com a burguesia progressista. O que eles diziam é que existia um campo contra-revolucionário, que era o czarismo e a burguesia, que necessitava do czarismo, né? O imperialismo também, e o campo revolucionário seria o proletariado e as classes aliadas ao proletariado. Então, eram campos de classe, não campos políticos. Né? Bom, o Trotsky, dentro disso, defendia que o sujeito social da revolução deveria ser o proletariado. Né? O Lenin tinha, até o final, até 1917, ele tinha uma formulação meio confusa. Ele dizia que sim, era o proletariado e o campesinato, e ele não dava um peso, não dava uma predominância, uma primazia para o proletariado. Ele dizia que eram os dois. Tá? No final de contas, em 1917, os dois chegam à conclusão de que eram os soviets de trabalhadores operários que deveriam tomar a iniciativa e tomar o poder. Então, num certo sentido, Lenin deu razão a Trotsky, e, num outro sentido, não, porque
essa teoria do Trotsky, da primazia da classe operária, ela tinha uma falha, tá? Podemos dizer assim, um ponto muito débil, que Trotsky não entendia o papel do Partido Revolucionário dentro, como vanguarda, como sujeito político dessa revolução. E Lenin, sim, Lenin, por isso, quando chegou em 1917, Lenin tinha construído um partido que pôde tomar o poder, que era o bolchevique, e o Trotsky não tinha esse partido e só teve que entrar para o partido bolchevique e pronto. E a partir daí trabalhou muito, como um dos líderes da revolução, do partido bolchevique, etc. Bom, depois da Primeira Guerra, assim como os mencheviques, é importante, porque eu vou voltar a isso depois, ver que a social-democracia passou a entrar nos governos da burguesia depois da Primeira Guerra Mundial. Não só os mencheviques, como também na Alemanha, e começaram a cumprir um papel contra-revolucionário, ou seja, trabalharam para reprimir a revolução. Na Alemanha foi claro, inclusive, eles facilitaram o assassinato de Rosa Luxemburgo e de Karl Liebknecht, que eram os principais dirigentes da Liga Spartacus, que depois viria a ser a base do Partido Comunista, e eles entregaram para os fascistas, os dois, que os fascistas mataram os dois grandes dirigentes depois seriam da Terceira Internacional. Tá? Isso é importante porque nunca na história do movimento operário, nem mesmo os reformistas, como Besta e outros, estavam de acordo que os socialistas entrassem em governos burgueses. Né? Por exemplo, houve um socialista francês que se chamava Millerand, que no começo do século entrou num governo burguês. E isso foi um tema de uma discussão violenta dentro da Segunda Internacional, e a Segunda acabou definindo que não era possível que socialistas entrassem em governos burgueses e expulsou o Millerand. Né? Mas depois da Primeira Guerra Mundial, eles passaram a integrar vários governos, inclusive durante a Primeira Guerra Mundial, os trabalhistas ingleses, por exemplo, entraram para o governo inglês, e houve vários outros que entraram também para governos burgueses. E depois da guerra, muito mais. Né? Foi parte da traição da social-democracia quando explodiu a Primeira Guerra. Bom, depois houve um outro tipo de partidos reformistas, também contra-revolucionários, que é quando surge o stalinismo. Tá? Vocês sabem, se vocês viram os vídeos, imagino que eu fiz que estão no meu canal sobre o stalinismo, né? Vocês sabem que o stalinismo foi fruto de uma degeneração do Estado soviético, tá? Do partido bolchevique que dirigia o Estado soviético, e surge uma camada de funcionários dentro do partido bolchevique e obviamente, dentro do Estado, porque o partido controlava o Estado, né? Uma camada de funcionários privilegiados que tinham, em relação ao conjunto da população, tinham privilégios que no começo eram pequenos, depois foram crescendo, depois passaram a ser privilégios imensos, né? Inclusive, a burocracia que nasceu desses privilégios, ela tomava grande parte da renda nacional da União Soviética. Né? Era uma burocracia extremamente privilegiada. E ela se baseou, por que nós dizemos que o stalinismo, todos os partidos comunistas, a partir dessa degeneração, a partir da década de 30, são partidos reformistas e, inclusive, contra-revolucionários. Por quê? Primeiro, a teoria que eles estabelecem é uma teoria reformista. Está baseado em quê? Eu vou fazer, inclusive, uma segunda parte da série sobre o que é a teoria da burocracia, porque eles elaboram uma teoria, entre aspas, para justificar a existência da burocracia. Qual é essa teoria? Primeiro, ela está baseada
no socialismo num só país, ou seja, que o socialismo poderia ser alcançado não mundialmente, como Marx e Engels diziam. Marx e Engels dizia a revolução em um país é só o primeiro passo para você estabelecer uma revolução mundial. Isso é uma das bases fundamentais do trotskismo. E essa revolução mundial é para estabelecer o socialismo no mundo inteiro, porque Marx e Engels nunca conceberam a ideia do socialismo como um socialismo num país só. Isso era impossível, porque o socialismo não pode sobreviver num mundo em que em que se estabeleceu um mercado mundial capitalista que pressiona um país onde a burguesia tenha sido expropriada, e então ele acaba retornando ao capitalismo. Foi, na verdade, o que aconteceu com a União Soviética e todos os países em que a burguesia foi expropriada. Eles terminaram restaurando o capitalismo, né? Então, o socialismo num só país em si já era uma política reformista. Depois, eles vão chegar à ideia de uma aliança com a burguesia, né? Em cada país, eles propõem uma aliança com a burguesia, depois eu vou explicar sobre que forma, como é essa teoria, e uma coexistência com o imperialismo também. Eles diziam que um país com a União Soviética, a China e outros poderiam coexistir perfeitamente com o imperialismo, ou seja, dois sistemas, capitalista e socialista no mundo. Tá? Bom, como que o stalinismo desenvolveu essa aliança com a burguesia? Depois também tem uma outra concepção reformista, que é a ideia de que a União Soviética já era um país socialista e que é baseado num partido único, num partido burocrático. Também essa teoria do partido depois a gente pode estudar com mais calma. Mas aqui o que interessa mais é qual é a teoria deles da aliança com a burguesia. Tá? Eles, em 1935, no 7º Congresso da Internacional Comunista, eles defendem a teoria da Frente Popular. Tá? E essa teoria é justificada da seguinte maneira: é uma frente antifascista, é necessário uma frente para enfrentar o fascismo, que já governava a Itália e a Alemanha. Tá? Então, o que é necessário é uma frente popular com a burguesia progressista em cada país e uma frente mundial, né, antifascista, com os imperialismos democráticos. Então, eles dizem que o imperialismo democrático é os Estados Unidos, a Inglaterra, a França. Então, é preciso ter uma frente antifascista mundial, né, e uma frente específica nacional, frente popular em cada país. Né? Isso é muito parecido com que outros setores, se vocês estudam, é muito parecido com o que hoje defende setores do PT, setores progressistas. A resistência dentro do PSOL, por exemplo, defende uma frente mundial progressista contra o neofascismo. Tá? Segundo eles, o que existe hoje é o neofascismo. Então, é preciso fazer uma grande frente com toda a burguesia progressista no mundo inteiro, tá? Que vai desde Kamala Harris, Bernie Sanders, a burguesia progressista europeia e, obviamente, aqui o PT, etc., etc. É muito parecido essa concepção. Isso é importante porque o stalinismo, pela primeira vez, elevou essa ideia do campo progressista a uma teoria geral. Então, a partir de 1935, eles elaboram uma teoria geral que é a base para todos os partidos reformistas no mundo. Tá? Que, ou seja, sempre governar com a burguesia, tá? Sempre definir um campo progressista com os setores burgueses, tá? E passar a defender determinadas reformas no capitalismo. Agora eu vou entrar quais seriam essas reformas. O problema é que, depois da Primeira Guerra, e particularmente depois da Segunda Guerra Mundial, esses partidos reformistas, os social-democratas e os comunistas,
e aí entram também partidos como o PT, depois vamos falar rapidinho sobre a evolução do PT, passam a ter uma posição que a gente chama de contra-revolucionária. Por quê? Primeiro, desde a década de 30, os partidos comunistas e a social-democracia, inclusive antes, lutam contra as revoluções. Tá? Então, tem posições contra-revolucionárias. Como eu expliquei, a social-democracia em 1918 e 19 na Alemanha. O Partido Comunista, os partidos comunistas foram muito além disso. Eles afogaram várias revoluções, como a Revolução Espanhola, a guerrilha grega depois da Segunda Guerra Mundial. Eles tiveram uma posição para a Revolução Chinesa também, esmagaram e derrotaram inúmeras revoluções. Né? Então, eles ou desviam a revolução ou reprimem diretamente a revolução. E quando eles são governo, esse é um dos elementos centrais que a gente agora pode entrar na análise do PT. O PT hoje não é um partido que luta por reformas. Tá? Eles deixaram de defender reformas estruturais, tá? E passaram a defender, a gerenciar o Estado burguês quando eles assumem o governo. Eles passam a ser diretamente agentes da burguesia e do imperialismo ao dirigir o Estado burguês. Vamos ver a diferença do PT. O PT, quando surgiu, já na época em que a classe operária lutava contra a ditadura, tá? Ou seja, é fundado em 1980, era um partido independente, tá? Não era um partido burguês, era um partido que lutava contra a ditadura e defendia um programa, em muitos sentidos, anti-imperialista, um programa com várias reformas para a classe trabalhadora, reformas que ele lutou na Constituinte, etc. Mas, paulatinamente, o PT foi adotando políticas defendendo a aliança com a burguesia. Já em 89, quando ele concorre à presidência, ele vai chegar à conclusão, depois da derrota, que tem que ampliar essa política de aliança com a burguesia. E, finalmente, em 2002, quando ele chega ao governo, o centro da política do PT é governar com a burguesia, ou seja, em aliança com a burguesia no poder, no governo, tá? E, junto com isso, aplicar as políticas do imperialismo para o país. Por exemplo, as políticas neoliberais, privatizações, o PT aplica, as políticas de ajuste fiscal, ou seja, de cortes na Previdência. É bom lembrar que o Lula, assim que ele assume, ele implanta a reforma da Previdência para o funcionalismo público, os cortes em saúde e educação, e as concessões que ele faz aos trabalhadores são principalmente concessões para evitar explosões sociais, não são concessões à classe trabalhadora. Tá? São concessões, por exemplo, Bolsa Família, todos esses outros LOAS, né, Auxílio Saúde, etc., são concessões que se fazem aos setores mais pobres para evitar as explosões sociais. São as chamadas, são inclusive políticas votadas pelo Banco Mundial, são chamadas políticas sociais compensatórias pelo Banco Mundial. Então, é parte da política imperialista. Tá? Então, qual é a função hoje fundamental dos partidos como o PT, dos partidos reformistas? É gerenciar o Estado burguês que está em crise. Então, ver as melhores formas de evitar explosões sociais e de gerir o Estado burguês, né? E, por isso, eles têm que aplicar ajuste fiscal, têm que aplicar todas essas políticas neoliberais que são políticas mundiais. Tá? Bom, o PSOL justamente nasceu contra contra o PT, inclusive contra essas medidas. Em 2003,
quando o governo Lula aplica a reforma da Previdência, há uma série de setores que hoje estão na conluta, que foram contra, que mobilizaram contra, e nesse marco surgiu, dentro do PT, uma ala que é expulsa e que estava contra a reforma da Previdência, né? São os parlamentares Babá, Luciana Genro, um outro parlamentar que era do Ceará, se não me engano, e eles formam o PSOL. Então, o PSOL nasce como oposição ao governo do PT, pela esquerda, né? E na onda dos chamados partidos anticapitalistas, que existiam também, foi o Podemos na Espanha, o Bloco Socialista na França, em Portugal, perdão, Siriza na Grécia, uma série de partidos anticapitalistas, que começam como partidos alternativos à social-democracia, né? E aqui no Brasil ao PT. Nós, na época, dissemos: esses partidos são partidos reformistas também, do mesmo jeito, tá? Porque eles não se propõem a organizar a classe operária para tomar o poder, não se propõem a derrubar o regime burguês e implantar o socialismo, implantar um governo de trabalhadores. Eles se negavam a isso, tá? E isso foi mostrando cada vez mais claro, e até com esse último governo Lula, que eles apoiam, estão no governo e etc., e são um partido claramente reformista. Por exemplo, hoje em dia, as correntes do PSOL, como principalmente a corrente Boulos, que diz claramente que é preciso apoiar o governo, tá? Porque a alternativa é o Bolsonaro, e inclusive o Valério Arcari, que é a principal figura pública do Resistência, né? Que é a organização talvez mais à direita do PSOL, ele diz claramente: é preciso apoiar o governo Lula porque ele é o único obstáculo no caminho do Bolsonaro e da ultradireita e etc. E eles é que defendem essa frente mundial contra o neofascismo, que é uma coisa que não existe o neofascismo, né? Mas depois podemos discutir isso. Bom, eu vou parar por aqui. Eu acho que eu procurei dar um panorama histórico, um pouco quais são as teorias do reformismo, mas então, principalmente, nós podemos dizer que são, em teoria, seria a teoria dos campos burgueses progressistas, tá? Que todos os partidos reformistas deveriam ser parte desse campo com a burguesia progressista, entre aspas, a necessidade de governar com a burguesia, e agora, no reformismo atual, nem a questão das reformas é mais um ponto da sua política, um ponto central da sua política, ao contrário do século XIX. Hoje, o que eles procuram é gerenciar o capitalismo da mesma maneira, adotando políticas de ajuste fiscal, políticas contra a classe operária, etc., etc. Então, eles têm a mesma política neoliberal hoje da burguesia e do imperialismo. É isso.